Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Hoje, durante o culto pela manhã, estava assistindo em casa, e a Sidneia falou sobre a preocupação que a gente tem que ter uns com os outros. Vou falar um pouco sobre isso também. E eu lembro do Orlando, com a voz de terremoto, falando, sentiu falta de alguém, pegue o telefone, ligue. E tem muito tempo que eu não vejo a Tainá e o Júnior. Eu faço contato com eles de vez em quando, mas eu vou falar algo, que eu falei assim que eu cheguei na igreja. O pastor tem que fazer esse contato, claro. A igreja tem que fazer esse contato, claro. Não pode ser só um, tem que ser os dois, tem que ser a igreja dizendo para a pessoa: estamos sentindo a sua falta. Hoje, quando estou vendo que a família Rocha aqui tem vindo, os que têm vindo não estão aqui. É certo eu chegar em casa e mandar mensagem para eles. Não posso pode ser somente eu. Tem que ser a igreja falando: vocês são importantes para a gente, vocês fazem falta. Se a gente puder ajudar, conte conosco. E eu desejo que isso seja um desejo do nosso coração, porque se isso não acontecer, a gente ainda não é igreja. Se isso não acontecer, a gente ainda é o povo da religiosidade, a gente ainda é um clube que se reúne na Ulisses Melgaço, número 82. E o meu desejo, enquanto que aqui estiver, é tentar nos fazer compreender que nós somos igreja. Igreja não tem a ver com ter, igreja tem a ver com ser. E a gente só é quando a gente faz o outro ser também. Enquanto que a gente não faz o outro ser, a gente ainda também não é. Porque para isso nós fomos chamados, para edificarmos uns aos outros, para incentivarmos uns aos outros, para os mais fortes suportar os mais fracos. Para isso nós fomos chamados. Amém? Então, 1 Coríntios 3, nós vamos ler todo o capítulo, que ele não é muito grande, são 23 versículos somente. E antes que minha esposa, no meio da pregação, quando eu falar assim, agora para acabar, e ela olha para mim e fala assim, ela, minha filha, eu quero dizer que a gente vai demorar. Então, já fica preparado para o pior, porque se for mais curta, poxa, não demorou, glória a Deus. Amém? 1 Coríntios 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Por dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo negou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, um fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque um dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus,
e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amado Senhor, eu peço, ministra sobre nós, fazendo com que as escamas dos nossos olhos, que impede, Senhor Deus, de vermos a manifestação da Tua glória, que impede, Senhor Deus, de vermos com clareza o Seu querer e a Sua vontade sobre nossas vidas, sejam jogadas por terra em nome de Jesus Cristo. Faça, Senhor, com que o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito esteja ávido, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra, seja como a terra seca que espera pela chuva temporã e aceródia. Que eu possa, Deus, ser um instrumento, ser um ministro segundo a Tua vontade, segundo o agir do Teu Santo Espírito, para regar sobre a Tua lavoura que aqui se encontra. Eu peço, Pai, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa igreja de Coríntios, ela é plantada, ela nasce em Atos 18, quando Paulo, após ter passado um tempo em Atenas, Paulo ele vinha de algumas perseguições, ele para em Atenas para poder descansar, para poder se recuperar um pouco, e depois dali de Atenas ele vai para Corintos, para pregar a palavra em Corintos. Em Corintos ele fica 18 meses, ele fica 1 ano e meio ali, e quando ele está indo, vai dizer lá, Atos 18, que ele espera a visita principalmente de Timóteo, mas se eu não me engano são Timóteo e Silas que estão a caminho, mas Timóteo era esse que ele via como alguém que seria seu sucessor, depois que ele partisse para o Senhor. E Paulo chega lá, e essa igreja de Corintos que acontece, que é fundada em Atos 18, essa igreja, a cidade de Corintos, ela fica a 60 quilômetros de Atenas. E eu quero falar um pouquinho sobre a história dessa cidade. Eu não vou entrar em muitos pormenores, mas para a gente entender a cabeça do povo da cidade de Corintos. No ano 582 a.C., começaram a sair, o pessoal aí que gosta de esporte, o pessoal da educação física talvez tenha ouvido falar, os jogos ísticos. Esses jogos, eles eram em homenagem a Poseidon, né? Quem vê pelo menos desenho animado, sabe aí, pelo menos o pessoal da minha época tinha muito isso, né? O Poseidon, e o Poseidon, na verdade, ele é um nome que depois muda para ser Netuno. Eles vão mudando, né, segundo aquilo que está, o povo que está imperando, que está dominando sobre aquele lugar. Chega no ano de 540, eles começam também a adorar, e eles levantam uma catedral e um estádio em homenagem a Apolo, e começam a adorar também a Apolo. E isso antes de Cristo. E essa cidade era uma cidade que toda hora tinha alguém guerreando, para poder possuí-la, né? Que era o costume da época, para poder dominá-la, para poder ser senhor ou senhora desse terreno, desse território. Por quê? Porque Corintos era uma cidade portuária. Hoje, o nome dela seria Pelomeso. Meu Deus, um nome parecido com isso, que é difícil pra caramba, eu não consegui gravar, por mais que eu já tenha lido e falado, mas se eu não ler, não sai. E essa cidade, ela é portuária, e ao mesmo tempo que ela é portuária, ela chegou a ser uma capital na época. Ela chegou a ser a capital da Atenas, e como capital, ela tinha recursos financeiros muito, muito, muito grandes. Ali era a grande expansão do pessoal têxtil.
Ali era a grande expansão do pessoal que mexia com ouro, com prata. Esse lugar de Corintos, era um lugar onde pessoas de tudo quanto é lugar ia. E dentro dessas guerras, toma uma nação, toma depois outra nação, Roma mesmo a possuiu e perdeu, depois a possuiu de novo, a dominou de novo. Então nesse entra e sai era uma multicultura naquele lugar. Tinha gente da Itália ali, tinha escravos pra caramba. E tem um historiador que conta que Corintos, na época de Paulo, tinha mais escravos do que moradores, pessoas, cidadãos originários da própria cidade de Corintos. E por causa disso, as religiões ali, elas eram múltiplas. Vamos imaginar mais ou menos que Corintos era como um São Paulo, como um Rio de Janeiro. Era um centro comercial muito promissor, onde recebiam pessoas de vários lugares. E aqui eu quero abrir um parênteses para vocês. Eu confesso que eu não consigo acreditar muito no montão de revelações, eu não sei se teria outro nome para ser revelações, né? Quando é visão a gente fala visada, quando é profecia a gente fala profetada, quando é revelações tem alguma, Joelma? Revelamento? Então, revelamento, obrigado Regina, já vai para o meu dicionário. De que o Brasil será o lugar do avivamento. Gente, a gente ouve isso, pelo menos eu ouço isso há pelo menos uns 30 anos. Antes de eu me converter, eu já ouvia essas coisas, que o Brasil seria o lugar do grande avivamento mundial. E eu confesso que se eu for olhar culturalmente, a gente tem tudo para que isso seja realidade. E quando eu digo tem tudo, vou repetir, eu não falei espiritualmente, eu falei culturalmente. Nenhum lugar do mundo, nenhum país, nenhuma nação do mundo tem todas as culturas, todas as nacionalidades, todas as etnias dentro dela, como o Brasil tem. Se tu juntares São Paulo, Rio de Janeiro e pegar o Sul, você tem todas as nacionalidades do mundo dentro do Brasil. Então aqui é um lugar que Paulo gostava. Que ele falava, se eu pregar aqui, esse evangelho se espalha para tudo quanto é lugar. Ele faz isso em Atos 18, depois você vai em Atos 19 e 20, vocês vão lembrar que semana passada falando sobre Éfesos, é ali que ele faz. Ele prega em Éfesos porque sabe que ali vai nascer a igreja de Tessalônica, vai nascer a igreja de Tiatira, a igreja de Colossos, tudo nasce quando Paulo prega em Éfeso. E quando ele está em Coríntios, ele sabe disso, ele sabe, eu vou pregar aqui, e esse povo que crê num montão de coisa, que pensa de um montão de jeito, vai ouvir e isso vai se espalhar para o mundo todo. Fora isso, fora a parte cultural, que era multicultural, que Corintos tinha, fora o fato de ser uma cidade cosmopolitana, de ser um lugar onde pessoas de muito dinheiro estavam, de ser um lugar portuário, era também uma cidade que tinha muita idolatria. Inclusive, ali estava a deusa Afrodite, que a história vai dizer que essa deusa, ela tinha pelo menos 1000 sacerdotisas, na verdade, que eram mulheres, que elas ficavam ali para poder adorarem a Afrodite através de relações sexuais. Então essas 1000 mulheres, e essa deusa ela era tão forte naquele lugar, que ela ficava num monte que tinha cerca de 560 metros de altura, para que todos ali pudessem já ver o templo de longe, e para dar esse significado de que ela reinava sobre Corintos. E ainda o historiador Flávio Josefo, entre outros, né, como o Tácito, vão dizer que tinha um determinado dia que essas mulheres elas desciam lá do templo e iam para receber o pessoal que chegava de viagem, porque era um lugar portuário, pessoal que chegava de navio, que chegava vindo de tudo quanto é países, iam lá, essas mulheres iam lá para receber esses homens, e além, né, das orgias que aconteciam, essas mulheres também falavam de Afrodite para esses homens. Então a gente vai entender que havia uma disputa
de religião, de crença, de fé muito grande ali. Amém, amados? Estão me acompanhando? Estão entendendo? E além da Afrodite, era um lugar da filosofia. E quem lembra, né, do pensamento grego, eles tinham a sabedoria como também como fosse um deus. Eles idolatravam a sabedoria. E aí a Sofia, né, a sabedoria, ela era disputada nas praças, né? Aquele que tem a melhor oratória, aquele que tem um melhor conhecimento. Essa é uma das lutas que Paulo enfrenta quando eles vão falar que a igreja, um grupo da igreja era de Apolo, que Apolo era o homem da oratória, era o homem que falava bem. E o povo diz que Paulo já era mais bronco, não no conhecimento, mas na maneira de falar, né? Ele era mais rústico, vamos dizer assim. E essa cidade, com toda essa mesclagem, que quando a gente estuda, a gente fala assim, caramba, eu estou falando do São Paulo, eu estou falando do Rio de Janeiro, né? A gente tem aqui pessoa de olhinho puxado, a gente tem um com a carinha mais quadrada, a gente tem um homem ali que só até meio-dia, né, que ele consegue funcionar, né, que é baiano, né? A gente vai ter gente de tudo quanto é lugar, nesse espaço que a gente tem aqui. Agora, quando a gente vai para uma Uruguaiana, a gente pega um BRT, um trem, você vai ver, meu Deus, aqui a gente tem o globo aqui dentro, né? A gente tem o mapa mundi dentro dessas conduções. E se tem um lugar que Paulo amava, era esse. E isso, já de primeira mão, me faz entender como a gente está longe de querer ser o que Deus deseja que a gente seja, quando eu me comparo a Paulo. Normalmente a gente quer estar onde? No meio dos iguais, ou no lugar onde a gente não vai ter muita resistência, no lugar onde vão nos aceitar. Se tu leres Atos 18, você vai ver que Paulo foi pregar o evangelho a Coríntios com fraqueza física, e eu creio que também emocional, porque até chegar a Atenas, ele estava corrido, ele já tinha sido chicoteado, ele já tinha sido apedrejado, ele já tinha sofrido pra caramba a beça, e aí ele vai para Atenas, fica só um tempinho. Então ele vai falar lá em Atos 18, que eu fui para pregar para vocês com fraqueza, mas fraqueza física, fraqueza do corpo. Mas ele sabia que ali era o lugar que ele tinha que pregar. E lá em Atos ainda, se eu não me engano, no capítulo 18, no versículo 7, por ali, depois vocês leiam, quem achar aí pode me corrigir, mas é por ali, Paulo chega a falar que ele queria desistir, porque era uma resistência muito grande, ele estava fraquinho, mas aí Deus dá uma visão para ele, para falar para ele ir para lá, porque tinham muitas pessoas que Deus tinha naquele lugar, que ouviria e que seriam salvas. E aqui eu vou abrir um outro parênteses. Eu já falei isso aqui uma vez pregando. Eu não consigo, Rogério, vocês não precisam concordar, o irmão José que aqui está hoje, eu não consigo crer nessa história de que alguém fala assim, ó, eu ganhei tal pessoa para Jesus. Eu falei isso no estudo, se eu não me engano, na pregação. Eu não consigo crer nesse negócio. Eu creio que nós fomos chamados para pregar. Deus não fala do resultado. A gente está numa época da numerologia, né? A gente vai falar assim, quantos que tinham? Quantos que foram lá na frente? Quantos que levantaram a mão e aceitaram Jesus? Passa 3 semanas, se tiver 10%, tu já tem que fazer festa, né? E quem tem um tempo de evangelho sabe do que eu estou falando. O chamado para nós é, indo, pregai o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos. Mas a palavra diz que quem convence o homem é o Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça. Não sou eu, nem você. E a gente não consegue entender esse negócio, porque vai Jesus, não sei se vocês me ouviram falar, vai Jesus, é Jesus, e vai pregar para o jovem rico. Será que faltou oratória em Jesus? Será que faltou conhecimento da palavra? Será que faltou unção? Poder do Espírito Santo, aleluia. Será que faltou?
mas fala que o jovem tinha tantas riquezas que ele preferiu as riquezas do que vender tudo e poder seguir a Jesus. Porque além de ser o Espírito quem convence, Deus nos deu um negócio que a decisão é nossa. Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. E ele fala, estou aqui, agora se tu queres ou não, o papo é outro. E essa é uma das passagens que me faz crer no livre-arbítrio, porque eu não consigo crer num Jesus que vai pregar para alguém que ele não quer salvar. Não creio que Jesus ia perder esse tempo. Ele vai e prega, e diz o jovem que se recusa, porque ele vai e diz, vai e vende tudo o que tem, dê aos pobres e me siga. E quando a gente vai ler Marcos vai dizer que Jesus o amou. Numa outra tradução vai dizer, Jesus o amando disse. Voltando à história de Paulo e de Coríntios, Paulo vai lá com fraqueza, e o Senhor fala para ele, tem gente lá que vai se salvar, Paulo. Volta lá e prega. Ele fica 18 meses, depois ele fica mais 4 meses pregando nessa cidade, que era uma cidade louca, naquilo que condiz a multicultura da época de Paulo. Mas essa cidade, ela era tão rica, gente, que os primeiros bancos nasceram em Coríntios. Banco que a gente tem hoje aí, eu não vou falar nome para não fazer propaganda, mas tu vai lá, né, saca lá o teu dinheirinho com cartãozinho ou deposita, começam a nascer nessa época, começam a nascer em Coríntios. E Paulo vai pregar para esse povo. Escuta isso, cara, como a gente é horrível, Márcio. Meses depois, irmão José, que Paulo vai embora, pouco tempo, ele recebe uma carta que tem um povo que está se degradando. Tem um povo que fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. E além disso, né, se a gente for ler a carta toda, vão ter aqueles que acham que são um bambambam por causa dos dons espirituais. Tem aqueles ainda que são omissos, porque está lá no capítulo 5, onde o rapaz está tendo relação com a sua própria madrasta, e vai dizer que a igreja tem o conhecimento e se cala. Meu Deus, como a gente tem vivido esse tempo. Como a gente tem vivido esse tempo de ver o erro, de ver o irmão ou a irmã em pecado e achar que está legal, que é assim mesmo. Ou então chega alguém na igreja e a gente não prega mais sobre arrependimento, sobre santidade, que a gente vai levantar o tema, Deus é amor. E eu falei isso esses dias, vem João Batista e prega, arrependei-vos, Cristina. Daqui a pouco vem Jesus e prega, arrependei-vos. Sem arrependimento não há perdão de pecados, sem perdão de pecados não há salvação. Por isso não dá para a gente chamar de pecado de meu amigo, de meu mascotinho, de meu bichinho de estimação. O pecado nos separa de Deus. E Paulo está no meio desse povo que é envolvido em pecado para tudo quanto que é lado. Paulo está no meio dessa galera dizendo, olha gente, eu vim aqui para anunciar Jesus. Ele prega só o evangelho. Meses depois, ele ouve sobre divisão, sobre omissão, sobre vaidades, sobre prepotências. E aí ele vem falando isso, e eu quero tratar no que está no capítulo 3. O capítulo 3, ele é dividido, na maioria dos teólogos, em 3 vertentes. A primeira vertente está, ou o primeiro tópico, ele vai do versículo 1 até o versículo 3. Alguns defendem até o versículo 4, eu defendo até o versículo 4, onde ele vai falar sobre maturidade, que a igreja foi chamada para ser madura, e que essa maturidade ela tem principalmente a ver com comunhão, com unidade. Do 5 ao 9, ele vai falar sobre quantidade. Ele vai dizer que a igreja que é madura, que é unida, ela vai crescer. E se a gente lembrar de Atos 2, a partir do versículo 42, vai dizer que o Senhor acrescentava aqueles que iam ser salvos. E do versículo 10 em diante, ele vai falar sobre
está sólida, sobre edificada, sobre uma igreja que está solidificada em Cristo Jesus. E a gente vai caminhar um pouquinho sobre isso. Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e com alimento sólido, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens. Eu quero chamar a atenção que Paulo aqui ela está escrevendo para uma igreja como um todo. Não está falando de maneira individual, como ele vai tratar em outras cartas. Ainda que ele fale para uma igreja de uma cidade, ele trata como se estivesse falando individualmente. Aqui não, aqui ele está falando para uma comunidade. Tanto é que se você for ler Coríntios todo, ele vai começar a organizar como tem que ser o nosso comportamento no templo, nos cultos. Lembra que ele fala, se for falar em línguas, que haja intérprete, que fale 2 ou 3, não mais do que isso. Ele vai organizar o culto, ele está falando para uma comunidade. No primeiro versículo, a gente vai estar lendo aí, quando ele vai falar sobre ser carnais. A palavra no grego para carnal quer dizer saque. E no 1 está carnal. Não pense em dinheiro não, tá, gente? Quando eu falo saque, não é para sacar dinheiro não. É a palavra grega para poder falar carnal. E no 3 ele vai usar também falando sobre carnal, sobre carnais. Só que no primeiro versículo ele vai falar saquinoi. Saquinoi, esse sufixo inoi, ele quer dizer o nascimento. Nós nascemos carnais, nós somos físicos, né? Pessoas carnais. Ele está falando da nossa essência enquanto criação de Deus, ele está falando da nossa composição. Quando ele vai falar no versículo 3, ele vai usar a palavra saquikoi. Esse ikoi já está falando de carnais espirituais. Então ele começa falando o seguinte, lembra que tem a ver com maturidade? E Paulo era didático pra caramba beça. Ele está falando, quando vocês nascem, vocês são assim, bebês, são pessoas carnais, são pessoas que respiram, são pessoas com pulsões. E aí a gente vai pegar o pessoal que é pai, mãe, ou pelo menos que já vê um bebê. Quando o bebê, ele tem fome, ele não pensa que está com fome. Ele instintivamente, o que ele faz? Vai lá se o peitão não estiver perto, ele vai e chora. Quando ele vai ter uma idade, ele já vai começar a ser chato, né? Começa a falar, não gosta disso não, nunca nem experimentou, mas vai falar, não gosta disso não. Que aí já está falando com a mente, é uma escolha racional dele, ele vai amadurecendo. E aí ele começa a não só beber mais leite, vai chegar numa hora que ele pode comer uma feijoada, um mocotó, né? E por aí vai. E Paulo vai dizer, olha, quando vocês nasceram, vocês eram pessoas que viviam por impulsos naturais, impulsos carnais, que têm a ver com qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo. Alguém que nasceu de uma mulher, vai ter esses impulsos. Mas ele está dizendo, à medida que você cresce, aí ele já leva para o lado espiritual para fazer a analogia. Ele vai dizer, mas eu não pude tratar vocês ainda com coisas pesadas. Eu ainda tenho que tratar vocês como bebês. Eu não posso dar nada pesado para vocês, porque espiritualmente vocês ainda são carnais. E ele já está agora falando de pessoas que já são adultas na idade, mas que espiritualmente têm um comportamento carnal. Escuta só, por favor, há uma grande confusão quando a gente vai ler essa passagem, ou algumas pessoas vão pregar, elas vão dizer o seguinte, não, é que quando Paulo está falando isso, é que para algumas pessoas, beber, ele tem que ensinar um tipo de coisa. Para outras pessoas, que já são adultas, ele vai ensinar
outro tipo de coisa. Então é por isso que ele fala bebê e homens ou mulheres maduras. E na verdade não é isso. Na verdade o que Paulo está falando é mais ou menos o que está em Ezequiel 47. Eu sei que todos lembram, né? Ezequiel 47, 37 todo mundo lembra. Mas 47 é a visão que Ezequiel tem, que ele vai entrar na água. E ela dá onde? Nos seus calcanhares. E ele vai andando, ela vai passando o joelho, coxa, cintura, até que chega uma hora que ele tem que nadar. O que é isso? A água deixou de ser água? Continua sendo água. Mas há um desejo de Deus a nos levar a uma profundidade maior com Ele, a uma intensidade maior do conhecimento, da revelação, do Espírito, do poder, da graça, da glória de Deus para as nossas vidas. Só que nós não entendemos ainda quem é Deus, achamos que podemos ficar só no raso. E quando eu falo isso, me desculpa amor, sei que você não vai brigar comigo porque hoje tu não está muito fortinha, mas eu lembro da minha esposa. Gente, não é porque é minha esposa não, minha esposa nada muito. Ela consegue ficar numa piscina 2 horas, vai para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para cá, muda o estilo de nadar, sai e fica assim, como se não tivesse, Júnior, acontecido nada. Aí tu, não, escuta a história, agora eu vou estragar os pontos, agora eu vou estragar então. Aí a gente vai à praia, amado, bateu na coxa, parou, não passa dali não, piscina tem borda, e a praia não tem, bateu aqui ó, vamos, não vai, Júlio, se eu deixar, briga, canta, eu apanho e tudo, tá bom então, né filha, né por aí, e nada muito, e é o que Deus está falando, através de Paulo aqui para os coríntios, que não cresceram. Ele está dizendo, há muito mais de Deus para a vida de vocês. Há uma profundidade muito mais intensa, mais forte de conhecimento, de graça, de revelação, que eu quero dar para vocês, que Deus quer dar, mas depende de vocês quererem, mas vocês acharam que tem que continuar sendo bebês, ainda que já estejam velhos, mas ainda tenho que estar tratando vocês como se fossem crianças, porque continuam sendo carnais. E aí Paulo está falando nesse momento sobre maturidade. E daqui a pouco eu vou entrar a partir do versículo 4, mas eu quero falar sobre isso que a gente vem falando esse ano todo, amém? Sobre maturidade. Então a gente vai lembrar que a gente está na mesma caminhada, na mesma direção desde de que aqui eu cheguei. Gente, eu desejo muito que a gente entenda o que é ser cristão. Eu vou repetir aquilo que eu falo quase em toda a pregação, que a Regina fala que foi uma das coisas que marcou quando eu cheguei aqui. Deus não nos chamou para ter, Deus nos chamou para ser. O problema é que nós temos uma cultura, isso é mundial, desde que é a queda, mas eu entendo que aqui na América Latina isso é mais forte, que a gente sempre acha que tem que ser no sentido de ter. Consegue me entender? Vou melhorar. Eu sou à medida que eu tenho dinheiro, eu sou à medida que eu tenho cargo, eu sou à medida que eu tenho poder, eu sou à medida que eu tenho fama. Sempre para a gente só é quando a gente tem aquilo que esse mundo caído diz que a gente tem que ter. Enquanto que a conta do Evangelho é uma loucura. E é o que Paulo fala para os coríntios, que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. E mais para frente a gente vai ver que ele está dizendo que aquele que pensa que sabe se torne como louco. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porque na conta de Deus, o maior não é o que é servido, o maior é o que serve. Na conta de Deus, quem tem maior alegria não é o que ganha, é o que dá. Na conta de Deus, aquele que de fato que vive é o que morre para essa vida. E aquele que quer realmente morrer, tem que renunciar a si mesmo para que em Cristo haja vida e encontre vida em abundância, vida
eterna. É uma conta que ele vai dizer: se você encontrou alguém muito ruim na caminhada e ele te bateu numa face, dê também a outra e fale para ele: Deus te ama e quer te restaurar em nome de Jesus Cristo. Só que a gente continua ainda sendo carnais. A gente continua precisando ser tratado com leite, porque a gente não quer ir no mais profundo. E o chamado de Deus é que a nossa mente seja permeada dos valores e conceitos de Deus e não dessa vida. E é por isso que a briga entre a gente é para saber quem é o maior. Por isso que chega o filho do trovão, né, João, e fala: Senhor, a mãe fala, né, Senhor, deixa meus filhos sentar um à sua direita e um à sua esquerda. É uma mãe que quer o melhor para os filhos, mas o melhor com o pensamento zen desse mundo. Que o pensamento de Cristo não tem maior nem menor. Todos são filhos e filhas de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que passam a ser nele templo, habitação do Espírito Santo, e tem acesso livre para falar com ele a hora que quiser, através de Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Não tem maior, não tem menor. Eu amo futebol, todo mundo aqui já sabe disso. Mas o que é bola de ouro? É o desejo de ser o melhor, de olhar para os outros e falar: vocês estão abaixo de mim. O que acontece na igreja? E é uma coisa que isso, gente, antes de eu ter esse entendimento, já me irritava. Vocês já viram a gente aí que crê nos dons? Naquele negócio que vem alguém profetizar para o teu filho e para a tua filha: Deus chamou teu filho para poder ser pastor. Deus chamou teu filho para poder ser missionário. Como se pastor não fosse missionário, né? Não entendo essa matemática, mas esse é outro papo, né? Nunca fala assim, ó: Deus te chamou para servi-lo limpando a igreja. Aleluia. Quem já ouviu isso? Eu nunca ouvi. Porque como são os nossos pensamentos? Não tem a ver com o reino de Deus. Os nossos pensamentos é a disputa de quem vai estar acima, quem é mais. E não conseguiram entender que ser mais, diante do chamado de Deus e não diante da sociedade, é uma furada. A quem muito é dado, muito será cobrado. Sai que é tua, Tafarel. Mas a gente continua dizendo que é cristão, olhando a vida com os mesmos valores do mundo. Dizendo, e é o que Paulo vai dizer, que daqui a pouco a gente entra nisso também, que somos templo, habitação do Espírito Santo, mas continua tendo o mesmo comportamento de qualquer um que não conhece a Cristo. Quer ver quais os chamados para a igreja encher? Deus tem uma vitória para você hoje, Deus tem uma bênção para você. Olha, naquela igreja tem a campanha da casa própria, manto de canto. Vamos lá. Pois naquela outra igreja tem um pastor que ora lá, que revela tudo. Só não revela a Bíblia, mas o restante ele revela tudo. Um monte de crente fofoqueiro, quer saber tudo, né? E vai lá. Não, se não fosse triste, desastroso, seria engraçado. Mas esse é o pensamento da gente. Porque a gente querer viver João 13 na prática é muito difícil. O que é João 13? Jesus disse: vós me chamais de mestre e Senhor, e fazeis bem, porque eu sou. Mas aí sai dessa, Jair. Ele está lavando os pés dos discípulos. Como me vistes fazer, fazei vós também. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos pular essa parte, pastor, está ficando chato pra caramba, pastor. Vai para outra aí, uma boa aí. Porque a gente quer ser
criança. Não sei se foi hoje ou se foi ontem, a Alessandra falou alguma coisa para a Rebeca, e eu gostei. Ela falou: mãe, eu não me visto para os outros, eu me visto para mim mesmo. Eu não lembro o que a Alessandra tinha dito para ela, para passar roupa, né? A Rebeca, minha irmã, elas estão do time que não passa roupa, também não gosto muito não, mas pastor, todo mundo repara, né? Só Jesus na causa, aí a gente tem que passar. E essa coisa assim, eu não estou fazendo para me sobressair em relação ao outro. Se eu vou buscar algo, é porque eu desejo, entendo que aquilo é o melhor para mim, desde que tenha aprovação de Deus, porque o melhor para mim é aquilo que Deus chama de melhor para mim, mas não tem a ver com ser melhor do que o outro, com superar o outro. Eu tenho que superar a mim mesmo, e esse superar a mim mesmo é todos os dias eu ser melhor em Cristo. Não é melhor pelo que a sociedade diz, é olharem para mim e dizer: eu vejo Cristo na tua vida, eu vejo o Senhor brilhando em ti. Isso é ser o melhor que eu posso ser, porque do contrário, Paulo foi um derrotado, João Batista foi um derrotado, os apóstolos todos foram derrotados, porque morreram duro, e tirando João, todo mundo morreu de morte matada. Mas a gente continua sendo criança. A gente é tão criança ainda, que a gente, e é um tempo que eu não falo isso aqui, a gente fala: o culto hoje foi bom, o culto hoje foi bênção. Deixa eu te contar uma coisa: se o culto foi ruim para você, é claro que eu estou falando de maneira pejorativa, tá? Bem feito para você, porque o culto, quem oferece a Deus é você. Você está junto em comunhão para poder prestar culto àquele que é digno de toda adoração. Amém? E você entende, e a gente agora vai falar isso a partir do versículo 4, que culto é da comunidade, esse culto aqui. Porque escuta só, versículo 4. Amém, amados? Quando quiserem, só que quando quiserem, podem falar aleluia, glória a Deus, Deus recebe com o coração. Pois dizendo um: eu sou de Paulo, e o outro: eu de Apolo, não sois carnais. Afinal de contas, quem é Paulo? Isso é Paulo que está escrevendo, hein? Quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Esses já são os versículos que começam a falar sobre essa parte do crescimento. Tanto o crescimento do indivíduo como único, como o crescimento da igreja, da comunidade. E escuta só o que está sendo dito aí. Paulo escrevendo sobre a criancice da igreja de Corinto. Uma igreja que ele sabe que vive numa situação complicada de ser cristão. Complicada pelo quê? Por toda a idolatria. Para vocês terem ideia, Corintos, ele chegou a virar um verbo, Michel. Corintianizar, virou um verbo. Porque a orgia em Corintos, lá em Corintos que vem o Deus que aparece, o Deus Bacan, que a gente aí muito conhece do negócio chamado bacanal. Não se espante, todo mundo conhece isso, e vem desse Deus Bacan. A orgia lá era tão grande que falar que é Corintos já era sinônimo de perdição dentro das orgias. Então sai esse verbo corintianizar, e é no meio desse lugar que nasce essa igreja. Mas o interessante é que
a maior preocupação não tem a ver com as orgias. Você não vai ver Paulo tratando disso. Ele está tratando dos irmãos que continuam sendo crianças, imaturos e causando divisão. E aqui, a partir do versículo que nós lemos, versículo 4, Paulo ele vai falar para todo mundo: olha, eu não sou nada. Apolo não é ninguém, Edmundo. Pastor Rogério não é coisa nenhuma, a não ser ministros de Deus, usado por Deus para fazer vocês conhecerem a Cristo e poderem crescer nele. E isso eu preguei e fui embora. Vem Apolo, que é do lugar, e ele vai regar. Mas quem faz isso tudo acontecer, quem dá o crescimento, porque Ele é dono de tudo, é Deus. Você consegue entender isso? Agora traz para os dias de hoje. Vocês já conheceram ou já viram na televisão aquele pastor que fala: eu vou te amaldiçoar e ninguém vai te abençoar? Tem um cara aí que se veste de... Alguém falou o nome aí? Agenor, graças a Deus eu não sabia o nome dele, você estragou. Brincadeira. Que ele acha que ele tem o poder de amaldiçoar. Tem outros que falam que você não vai ser abençoado se não me honrar. Tem uma igreja que eu fiquei acompanhando, tentando ajudar um tempo. Uma igreja que foi dividindo, que nascia outra igreja, dividiu, nasceu outra igreja, dividiu, nasceu outra igreja. E no final nem eu consegui mais, né, acompanhar. E que o pastor que hoje ficou, ele falou que ele tem que ser honrado pela igreja. E quando ele fala honrado, é no sentido de dinheiro, de reverência, de dar presente para ele. Aí eu vou ler Paulo, falando dele mesmo. Quem é Paulo? É tudo graça. A Bíblia nos ensina, amados, dá honra a quem tem honra. E eu já falei e vou falar uma vez mais. Eu já comentei para vocês, leiam o livro Crise do Ser e do Ter, do Caio Fábio, dos anos 80. Nesse livro, Caio Fábio, ele conta que ele vinha às vezes de cruzada, de lugares de evangelísticos, cruzadas evangelísticas, e aí pessoas pra caramba eram convertidas, outras curadas, e ele chegava em casa, Jair, e o pai dele, que também é Caio Fábio, falecido, perguntava como é que foi. E Caio, né, ainda novo, falava: segundo a graça e misericórdia de Deus, pessoas se entregaram a Cristo, teve gente que foi curada, e todas as vezes isso. Chegou um dia que o pai dele falou assim: senta aí, rapaz, depois de perguntar. Vamos ler Atos dos Apóstolos. Pedro volta e pergunta, o povo de Jerusalém pergunta: como é que foi? E Pedro fala: através de nós, Deus fez isso. E o pai dele vai falar para ele: toda a glória é de Deus. Isso aí não tem discussão. Mas Deus conta com aqueles que estudam a palavra, que oram, que jejuam, que buscam a vida de santidade, que são tementes a eles, que têm amor ao próximo, e Deus achou graça em você para poder realizar. Então tu pode dizer como Pedro: através de nós Deus fez, mas através de mim Deus fez isso, porque dê honra a quem tem honra. Quando Deus vai falar de Daniel, vai dizer: tu és muito amado de meu Pai, tu és muito amado do Pai. Deus dá honra nesse sentido de que o nome dele é glorificado em nós na medida que nós o buscamos. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Não diz com essas palavras, ele diz: eu honro quem me honra. E trazendo para o linguajar da gente, né, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Mas tem gente que acha que ele é o cara, né? É mais ou menos assim: a janela é minha, amor, eu vou sentar na janela, sou romântico, a janela é minha. Chegou agora, quer sentar na janela? E não é isso. É Deus em nós, operando através de nós, por um favor imerecido, que nós aprendemos que é
graça dele, misericórdia dele, compaixão dele, bondade dele. E o homem que quer glória para si mesmo, já se afastou de Deus há muito tempo. E eu falo isso com tristeza. Vivo às vezes conflitos com outros pastores, porque eles acham que não é muito legal, não é muito saudável eu ser do povão. E eu falo para eles: mas eu sou de onde então? De Marte? De onde que eu sou? A graça que me alcançou, te alcançou. A misericórdia que está sobre mim, está sobre você. O sangue que te purificou, me purificou. A vida de santidade que eu tento levar, você também deveria tentar levar. O amar a Deus sobre todas as coisas é um chamado para todo mundo. Agora, como cada um vai responder a Deus sobre isso, é outra história. Mas somos iguaizinhos. Então, gente que tenta, e aí eu entro no que eu quero, dividir a igreja, achar que é grupo tal, grupo de ciclano, a panelinha do fulano, né, o clubezinho do Manuel, a panelinha da Luluzinha. Amados, vocês estão caminhando com passos largos para o inferno. Que o povo de Deus é para comunhão, é para unidade. E depois Paulo vai dizer que eu e Apolo somos um. Porque o que ele está falando é que a igreja junto é manifestação da glória de Deus. Depois leiam com calma o que Paulo está dizendo por trás dessas letras. Ele está dizendo que quando a igreja se divide, deixou de ser igreja, não entendeu, são criancinhas. Mas quando ela se une, ela cumpre o propósito de Deus. Por isso cada um aqui vai ter um chamado. Um planta, outro rega, vem outro, e eu já plantei muito, né? Vem outro e cava o buraquinho. Ontem eu tive assim, eu nem contei lá em casa, ontem passaram vários filmes na minha cabeça, né? Entre as lutas que a gente está passando, eu contei só para 2 pessoas aqui. A gente saiu aqui do ar livre, chegou em casa, a gente fez comida, quando a gente sentou, a energia, e a gente foi lá, meu Deus, 2 ventiladores, 2 televisões e uma geladeira ligada. Por que faltou energia? Mexe daqui, mexe para lá e nada. Sacode o relógio, nada. Aí eu fui lá fora, né? Não entendo nada, mas eu vi que tinha um parafusinho bonitinho, brilhando, e o outro pretinho por cima dele. Falei: foi isso que queimou. Aí eu tenho um tio, ele tem pouco tempo de eletricista, só desde 69 que ele é eletricista. Aí liguei para ele: tio, preciso do socorro. Aí ele: que foi, Rogério? Eu contei para ele já tinha feito um videozinho, mandei para ele. Ele: olha, eu estou na casa de um cliente agora, só vou poder chegar aí lá para as 5 horas. Aí meu tio chega, e qual é a conclusão? Foi de fato o disjuntor. E onde vai comprar um disjuntor 5 horas da tarde? 5 e pouco. Aí ele: me leva em casa que eu tenho lá. Deus é bom. Aí a gente está com luz lá em casa de novo, graças a Deus. Aí minha esposa: meu Deus, eu não aguento mais, mas na verdade ninguém está aguentando mais, né, amor? É graça sobre graça, é tudo para a glória de Deus. E eu me perdi onde que eu estava para poder contar essa história. Onde eu estava? Valeu, amor, me ajudou muito. Quem lembra aí onde eu parei, gente? Dá cola para o pastor. Nós somos um só. Entendam isso. Luciana, quando que você agrada a Deus? Você agrada a Deus quando você revela o amor e a graça de Deus para a vida do outro. Se ninguém agrada a Deus quando profetiza, você sabia? Porque se ele quiser, ele usa até a mula. Não tem nada a ver contigo, tem a ver com ele. A manifestação dos dons é manifestação, tem a ver com Deus. Se ele quiser agora, não adianta. Ele faz até Jonas encontrar o GPS dentro de um peixe para poder ir lá em Nínive, para poder falar. Agora, o glorificar a Deus
O realizar a vontade de Deus é quando eu sou um com o outro. É quando o meu abraço é um abraço de verdade. É quando o meu estender das mãos é um estender as mãos de alegria e quem sabe de misericórdia pela situação que o outro está vivendo. É quando eu oro sabendo que Deus precisa, porque eu amo outras pessoas, precisa nesse sentido de abençoar outras vidas, e não fico 40 minutos orando por mim, se é que fica, e depois eu falo: Senhor, toma o povo aí em tuas mãos em nome de Jesus, amém. Não, por favor, quando tiver um tempo, leia as orações de Moisés, de Daniel, de Elias, de Paulo. Não cesso de orar por vós. Não cesso de dar graças a Deus pela vida de vocês. É sempre para o outro. E Paulo, como quase não era desse mundo, aí ele fala, quando ele quer pedir para ele vai pedir: ore para que Deus abra as portas dos céus, para que eu possa continuar pregando o Evangelho com autoridade e poder do Espírito Santo. Porque o que ele quer é alcançar o outro, é ser bênção na vida do outro. Porque mesmo fazendo isso, ele vai dizer: eu não sou nada, é graça de Deus, mas eu tenho uma alegria tão grande em fazer isso, porque o amor de Deus me constrangiu. Então eu vou viver para cumprir o chamado de Deus, que é abençoar a todo mundo que estiver na frente, e sabendo que quando faço isso, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é bondade de Deus na minha vida, porque não sou digno, mas o farei porque eu quero glorificar o nome do Senhor, e quero que todos sejam salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando isso acontece, Deus vai acrescentando, o Espírito vai acrescentando aqueles que são salvos, porque há uma maturidade que é levada para uma unidade, porque só é unido quem é maduro. Quem não é maduro divide. E me perdoe, foi Jesus que falou, e é do capeta, porque ele disse que um reino dividido não subsiste, e ele veio para nos fazer um, ainda que sejamos um monte. E é por isso que ele vai dizer: Pai, como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um. E olha só, gente, esses dias eu conversando com o irmão, e ele falou: pastor, não entendo como a mente desse pessoal não consegue compreender isso. E eu contei para esse irmão, falei: gente, amigo, Jesus pregou e um montão não creu. Paulo pregou e um montão não foi levado a essa maturidade. Quem plantou essa igreja? Paulo. Atos 18, em fraqueza física, mas cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Ele vai embora, um tempinho que ele está fora, já chega lá pessoal da família de Clói: Paulo, estou te mandando essa aí com os mensageiros, mas escuta só, tem um negócio brabo acontecendo aqui. E uma das coisas que eu acho legal em Paulo, que a gente vê Paulo dando nome aos bois, né? Fiquei sabendo através da família de Clói que vocês estão fazendo isso, e vem contando a história. Porque a gente precisa compreender, em nome de Jesus, que a gente foi chamado para abençoar a todos sem exceção, amar a todos sem exceção. E fazendo isso, pensa comigo, por favor, pensa comigo. Está Márcio precisando de, sei lá, um metiolate, mas dos antigos que queima, tá, Márcio? Que esses agora é de Nutella. Aí vai a irmã Luciana e dá o metiolate para o Márcio. E vai a irmã Creuza, sabe que a irmã Luciana está precisando de uma camisa. E a irmã Creuza vai e dá uma camisa para a Luciana. A Roseide descobre que ela precisa pagar, a Creuza precisa pagar a conta de luz. Ela fala: eu estou podendo, vai lá e paga a conta de luz. Imagina isso acontecendo entre a gente. Como que vai ser esse lugar? Quem vai querer sair daqui? Mas o que a gente quer? Farinha pouca,
meu pirão primeiro. Deus me levantou, manto de canto. Sou agora empresário, aleluia. Olha aí, estou com 300 funcionários, pago um salário para cada um, ainda deixo atrasar. Ninguém tem plano de saúde. E dou um jeitinho nos meus impostos. Mas Deus me fez um empresário. E eu estou botando isso lá para fora. Mas quantas vezes a gente vive isso? Às vezes a gente nega a paz do Senhor. Às vezes a gente nega boa noite, um bom dia, um sorriso. Eu acho legal quando eu vou abraçar alguém aqui, a pessoa fala, eu estou suado. Eu falo, né? Inventaram um negócio chamado banho. É legal isso, é até bom. Porque a gente não entendeu ainda, a gente não cresceu, a gente continua sendo criança. É por isso que Paulo nos ensina ainda a chorar com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. E aí, eu não sei se depois ele vai brigar comigo, mas eu vou dar um testemunho que é do Jorge, pessoa que eu tenho. Eu até falei para ele isso assim, para a glória de Deus, a gente é muito parecido. Gente, eu não sou preso a nada material, nada. E Jorge, a gente tinha um ar livre ontem, né, programado um trabalho evangelístico ali na praça. E ele com o violãozinho dele elétrico, ele falou, pastor, amanhã vai ser o último dia do violão elétrico. E eu falei, vai morrer o violão? Está com o estado terminal, né? Aí ele falou assim, não, é que um amigo meu, aí contou a história, que aí eu não vou entrar na história, e ele está precisando do violão, eu vou dar meu violão para ele. E aí ele já deu o violão e falou que o cara se emocionou, chorou, e é para a obra de Deus, é para a glória de Deus, e o violão foi. Como a gente está escasso dessas pessoas de entender isso. E aí tem uma viúva, dízimos e oferta. Aí está todo mundo lá, Jorjão 1, está todo mundo lá botando um montão de din-din. E Jesus está lá, Jesus está lá olhando com os discípulos. Aí vem uma viúva e bota 2 moedinhas. Aí Jesus quebra o silêncio e fala, olha, ela deu mais que todo mundo. Aí Cristina logo pensou, vou arrumar uma vaga no CIEP para Jesus, né? Não é possível, não sabe fazer conta nesse negócio. Todo mundo deu um montão. A viúva dá 2 moedas e deu mais que todo mundo. E aí vem Jesus e ensina o que é não ter amor a este mundo, o que é glorificá-lo com tudo que tu tens e com tudo que tu és. Todo mundo deu o que sobrava. Ela deu tudo que ela tinha. Não tem como ser cristão se não entregarmos tudo a Ele. David Wilkerson chega a dizer, enquanto nós não dermos na vida tudo que nós temos a ponto de nos fazer falta, nós ainda não entendemos o Evangelho. Ufa, mas vamos para caminhar para o final. Eu vou ler do 9, embora termine no 9 esse segundo bloco, mas eu vou ler a partir do 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá,
pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A primeira parte era falando sobre maturidade, onde tem um destaque, né, a unidade. Essa é a parte de a gente, de fato, poder comer algo mais sólido. A segunda parte, ele está falando sobre essa comunhão entre nós, que vai nos levar a ter uma quantidade. E aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho. Tem gente, eu tenho até no meu canal, uma reflexão que eu falo sobre isso, né? Numerologia. Tem igreja, tem pastores que o foco dele é número, sem consistência bíblica nenhuma. Mas se a casa está cheia, e principalmente se há um montão de barulhinho lá no Pix ou no gasofilaço, ele está feliz. E tem o outro que eu poderia dizer que vive a numerofobia. Tem medo de crescer, tem medo de que o negócio vá adiante, porque vai dar trabalho, vai ser dividido, ocorre o risco disso. E quem lembra, há pouco tempo atrás eu falei, olha gente, eu creio que um dia a gente vai abrir as casas para a gente poder dar estudo, aí seja o nome que você quiser, célula, estudo bíblico e por aí vai. Mas eu falei que ninguém pode dar aquilo que não tem, que meu desejo é primeiro fazer com que todos nós sejamos maduros na fé, tenhamos o domínio, pelo menos o que é essencial, o que é básico da palavra, a fim de que assim a gente possa dar aos outros. O contrário, a gente vai replicar aquilo que nós somos. Se não somos de fato em Cristo, a gente vai replicar um montão de coisas que não tem a ver com Cristo. Amém, amados? E aí, nessa maturidade de sermos em Cristo, da comunhão, vai nos trazer um crescimento, porque o desejo de Deus é que ninguém se perca, antes que todos sejam salvos, é o que Pedro vai dizer. E Deus vai acrescentar em nome de Jesus, amém, igreja? Em nome de Jesus. E a gente vai cuidar, a gente vai fazer discípulos, porque somos discípulos em Cristo Jesus, espero que sejamos, amém? Mas aqui ele vai dizer sobre onde isso é edificado. E ele começa falando que tudo está edificado. Ele está falando daquilo que ele fez, está edificado, fundamentado em Cristo. E eu já preguei aqui dizendo que a maior dificuldade da gente é entender que Jesus nos basta. A gente quer pegar crendice para que Deus possa fazer alguma coisa. Aí a gente pega menorá, pega óleo, pega correntes, campanhas, qualquer coisa que seja, para que Jesus possa ser Jesus, para que Ele possa realizar, porque Ele mesmo ainda não é o suficiente. E aí Ele disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E aí Paulo falando em Filipenses 2, quando ele vai falar, haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, lá no versículo 11 ele vai dizer, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Em João 14,6 ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 10 ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, sempre ele é crendo nisso que Paulo vai escrever a Timóteo, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, e Ele que pagou o preço, Ele que morreu na cruz e disse, tetelestai, está consumado, e Ele que voltará para buscar a sua igreja, porque Ele diz que no nome dEle nós faremos proezas iguais a que Ele fez, e maiores ainda, porque Ele nos deu toda a autoridade. Louvado seja Deus. Ele nos basta, Ele é o suficiente, e Ele é o centro da Bíblia, Ele é a porção principal da Bíblia, Ele é a revelação escrita para a glória de Deus, para que a gente saiba que só Ele é o começo, o meio e o fim, o alfa e o ômega, é só Cristo Jesus. Louvado seja Deus. É por isso que ele está dizendo, olha, eu fiz um fundamento, Cristo Jesus. Agora, o que tu vai colocar em cima disso?
E aí ele está falando que vem gente e vai colocando um montão de doideira, mas também tem gente que coloca um montão de coisas boas. Ele vai dizer pedras preciosas, ele vai dizer de prata, mas ele vai dizer que tem gente que bota palha, que bota feno, e aí faz lembrar dos 3 porquinhos, né? Vamos ver qual casa que vai ficar de pé. Só que nos 3 porquinhos é o sopro do lobo. Aqui está dizendo que vai ser provado pelo fogo. Fogo. Minha pergunta é: como você está edificando a sua fé? Como você está edificando a sua vida? É com base em quê? Gente, quem é que lembra daquelas músicas que a promessa, quer dizer, que tu não vai morrer, como é que é? Enquanto que as promessas não se cumprirem. E é de um cara até que eu gosto, Marquinhos Gomes, se eu não me engano. Me ajuda aí, Jorge. Ó, não morrerei. Ainda bem que Moisés não cantou esse negócio, né? Porque ele viu, mas não entrou. E o chamado de Deus era: te levarei, tu vais conduzir esse povo. Mas a gente conhece a história, né, da pedra, e Deus fala: não vai entrar mais não, filhão. Vai ficar do lado de fora. Mas fora isso, trazendo para a nossa vida, Bruno, quais são as promessas de Deus para a tua vida? Eu devo estar muito longe de Deus, porque eu não tenho essas promessas que todo mundo fala. E tu tem, Regina? Me mostra lá onde está no teu caderninho, na tua agenda lá. Não, Deus tem uma promessa, que ela já foi selada na cruz. Eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Eu sou templo, habitação do Espírito Santo. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Quando eu oro, Deus me ouve, e Ele vai fazer aquilo que é melhor para mim. Eu tenho a promessa de Deus, que eu fui chamado para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, e Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho a promessa de Deus, que quando eu fechar meu olho aqui, eu abro na Nova Jerusalém, porque meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho uma promessa de Deus, e ninguém vai impedir isso, nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem o porvir, nem o presente, nem a altura, nem qualquer outra criatura vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Eu tenho essa promessa. Agora, do dia a dia, amado, eu não sabia que a luz ia acabar. Não sabia que minha casa ia inundar. Não sabia dessas coisas. Qual é a promessa? E aí o pessoal começa a construir em Cristo coisa que Cristo nunca disse. Nunca. Quer ver uma promessa, irmã Rosa? Boa. No mundo tereis aflições. Boa, bíblica. Tem outra: fica feliz, se alegre, Júnior, quando por causa do meu nome vos perseguirem, vos caluniarem, tentarem mal contra ti, alegres. Porque fizeram comigo, disse o Senhor, não vai fazer contigo feinho desse jeito? Quais são as promessas? Porque a gente vai construindo sobre a construção que Paulo, nesse caso aqui ele está falando, que ele deixou, que está sólida, é inabalável, é a rocha, é a pedra angular, é a pedra de esquina, é sobre ela que a gente edifica. Mas tem gente que quer botar palha, tem gente que quer botar feno, tem gente que vai pregar um montão de abobrinha, e pior que você acredita. O pior é que você acredita. Ainda mais se for interesse teu, até porque a abobrinha sempre é interesse de quem ouve, né? Mas vai vir o fogo, amado. E Pedro vai dizer isso, que esse mundo que agora vemos não vai mais terminar com água. Ele está preparado para fogo. E dentro disso daí, porque já deu 8 horas, dentro disso daí ele vai falando que há um Senhor sobre todas as coisas.
porque eu vou dar um pulo já para o final por causa da hora. Ele vai falar que tudo é nosso. Entenda isso. Priscila, entenda. Tudo é nosso. Quando a gente pensa tudo é nosso, a gente vê logo, poxa, uma mansão lá em Friburgo, uma casinha à beira da praia em Cabo Frio, né? Poxa, aí falando lá da nossa família, um motorhome daquele do ônibus, né? Da Mercedes-Benz grandão, aleluia, né? A gente pensa que tudo é nosso. Isso também é se Deus estiver preparado para mim e para você. Porque para cada um de nós Ele tem preparado algumas coisas que aprouve a Ele. A minha esposa é minha. Deus aprove assim. O que passou na cabeça dele eu não sei, mas agora ela vai ter que dormir com esse barulho, né? Não tem jeito. Mas há coisas que são peculiares. Mas quando Deus está falando que tudo é nosso, e a gente canta, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mais para frente, Paulo vai falar da disputa lá, se pode comer, se não pode comer da carne que se compra, porque corre o risco dela ter sido oferecida lá no templo. Então aí tem essa briga, e Paulo vai dizer lá, olha, se tu deste graça, coma de tudo, só deixe de comer se tiver alguém que ainda é fraquinho na fé, então vai abalar a fé dele. Então, por amor a teu irmão, não coma da carne. Mas Paulo está falando, tudo é nosso. Mas depois ele fala assim, e nós de Cristo, e Cristo de Deus. No final, o que Paulo está falando? Que tudo pertence a Deus, que só tem um Senhor, só tem um que governa, Orlando, só tem um que manda e assim acontece. Só tem um que faz e ninguém pode desfazer. Também se desfizer, ninguém pode fazer. Só tem um que tem o prumo, a régua nas mãos, para poder nos julgar naquele grande dia. Só tem um, só há um Deus e Senhor. Não há outro, Leandro. Não há. Por isso que Paulo vai dizer, não se glorie no que tu podes fazer. Não se glorie na sua própria capacidade. Se Deus te deu, desfrute dela e a use para a glória de Deus, abençoando outras vidas. Mas saiba que tudo é dele, ele que controla, ele que tem o domínio. E aí de uns anos para cá, né, a gente começou, né, Lohane, com aquela máxima, Deus está no controle. E quando que não teve? Teve algum período da vida que ele não esteve? E Deus não está no controle não quer dizer que tudo que seja bom, que a gente chama de bom, vai acontecer. Esses dias, lá em casa, uma determinada pessoa falou assim, onde que a gente está errando para poder estar vivendo tudo isso? E eu falei para essa pessoa, mas por que a gente tem que estar errando para viver tudo isso? Porque se for por essa medida, Paulo errou desde a conversão até a morte. Se for por essa medida, Jó então, né, hoje Gabriel pregou sobre Jó. Jó então, e Jó não sabia que era Deus mostrando para Satanás o amor de Jó por Deus. Jó não sabia de nada da história. O negócio estava lá na parte espiritual, lá no céu. Jó não estava sabendo do que estava acontecendo. Morre filho, morre gado, vai morrendo. E só eu escapei, só para dar notícia, né? Não tinha zap, senão antes de morrer o cara passava o zap e apertava para morrer. Mas não tinha que ir lá pessoalmente, tinha que sobrar um, né? E aí, Jó não sabia nada do que estava acontecendo. Depois que tudo passa, Jó fala, agora eu vou escrever esse negócio, porque já sei o que aconteceu, né? Vou escrever isso daí. E sobre Jó, Deus falou, não há na terra. Espero que Deus esteja me olhando assim, não como Jó, né? Mas pelo menos por esse caminho. Não há na terra alguém temente, íntegro como Jó, que me teme, que se afasta do mal. E por causa disso Jó se arrebentou, né?
E aí eu conversando com essa pessoa, eu falava, pô, se já tivesse todo errado, não acontecia isso com ele. Aí como ele estava todo direitinho, reto, Jó, é aí que eu vou fazer agora. E a gente precisa compreender que a gente não entende o que Deus está fazendo. Quase nunca entende. Que a gente não sabe os propósitos nesta vida, a não ser canal de bênção para o outro, que Deus tem para cada um de nós. Mas uma coisa a gente não pode duvidar. Tudo é, Dona Irmã Maria, de Deus. Nós somos de Cristo. E Cristo de Deus. E vamos viver para a glória do nome dele. Amém? Ufa, vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Espero que tenha sido bênção para a tua vida. Mas como eu contei que eu falava com o irmão, não adianta a gente só ouvir. É o que Tiago vai dizer. A gente precisa praticar. Não adianta falar, poxa, que legal. Pastor Rogério é engraçado, né? Não adianta. Isso tem que entrar aqui e nos levar à prática todos os dias, em nome de Jesus. Senhor, eu não sei até onde eu alcancei cada um que aqui se encontra. As pessoas absorvem de maneiras distintas, diferentes. Às vezes as capacidades cognitivas são diferentes. Mas uma coisa eu tenho a convicção de que o Senhor sabe falar à medida que cada um pode entender, a fim de que seja realizado o teu propósito na vida de cada um e na vida de todos. Agora a resposta de cada um é com cada um. E meu desejo é que o teu Espírito constranja cada um de nós, para que, Senhor Deus, ouvindo a sua palavra, sejamos por amor a Ti, por amor ao próximo, sermos praticantes daquilo que é a Tua palavra. Em nome de Jesus o Cristo, Pai, realiza isso em nós. Que o povo desta comunidade que se reúne nesse lugar, sejam os diferenciais do Teu bom perfume nessa terra. Sejam realmente sal da terra e luz do mundo. Sejam aqueles que carregam a sua glória e sejam embaixadores de Cristo, vivendo o teu reino com a mente, Senhor dos céus, como homens e mulheres maduros espiritualmente. Crave a tua